Em meio a uma pandemia, outros fenômenos da natureza estão acontecendo e têm deixado algumas pessoas preocupadas do porquê estão acontecendo, como a nuvem de gafanhotos e também aquela nuvem de poeira que está chegando agora aqui nas Américas, tá? Mas a pergunta é por que está acontecendo, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco da biologia por trás do que tem a ver com o porquê os gafanhotos estão migrando e se agregaram daquela forma, tá? Meu nome é Jonathan, mais conhecido como Professor Pomba, sou técnico agropecuária, estou tentando ser um bom fora. Só o seu próprio alimento. E hoje, como você já viu pelo título, a gente vai falar. E aí, seu puto? Amassa um pouquinho. E quando ela amassa um pouquinho? Antes da gente entrar logo na ideia do porquê os gafanhotos se agregaram e começaram a migrar, saindo lá do Uruguai, passando pela Argentina e agora tentando entrar no sul do Brasil, a gente tem que entender um pouco sobre a migração animal e o que motiva a migração animal, tá? A migração animal é o deslocamento em massa dos animais de um local para o outro, tá? Então, a migração significa a movimentação, né? Significa sair de um lugar para ir para outro lugar. E geralmente os animais vão sair de um lugar para o outro em busca de algo que não tem aonde eles estavam, tá? Então, geralmente eles vão sair de um lugar onde tem recursos menores do que o lugar onde ele está indo se fixar, né, ou ficar temporariamente. Então, a gente tem as classificações do tipo de migração animal. Em escala global, a gente pode ter migração vetorial e a migração verdadeira. A migração vetorial é como se já tivesse tudo determinado, tá? A orientação geográfica, a distância que ele vai ter que percorrer e o tempo também. Então, a migração vetorial é como se já tivesse tudo preparado para onde ele tivesse que chegar. E na migração verdadeira, ele pode alcançar outras localizações sem que seja do hábito normal do animal, entendeu? Então é meio que como se não tivesse um preparo, tá? Ele precisa sair de lá e ele não tem um planejamento, podemos dizer, não é algo com um tempo determinado, existem variações, interferências climáticas que podem acontecer e motivar isso. Não que na vetorial não aconteçam interferências climáticas, mas a única diferença é que a verdadeira não há como uma habitualidade do animal em fazer aquela movimentação, beleza? Já em escalas não globais, também pode acontecer em escalas globais, pode haver a migração temporária e a migração permanente. A temporária, o animal ele sai do biótopo de origem dele, vai para outro e depois ele volta para o biótopo de origem. E a permanente é quando ele sai do biótopo de origem dele, vai para outro biótopo e se adapta ao biótopo em que ele se fixou e vai ficar por lá, tá? Então, um exemplo bom de migração temporária é quando os fitoplânctons estão nas partes mais profundas do rio e eles sobem para a parte mais superficial para alcançar mais luminosidade e conseguir fazer a fotossíntese, tá? Então, mediante ou em mãos essa divisão e essa classificação das migrações animais, a gente pode ter tanto a migração vetorial e verdadeira, tanto como temporária e permanente, tá? Então, eu posso dizer que a migração desses gafanhotos seja uma migração verdadeira, porque eles não estão saindo com uma determinação geográfica certa para ir, ou com um determinado tempo, e também uma migração permanente. Eles não vão voltar para de onde eles saíram, tá? Se ele encontrar condições favoráveis para ele ficar lá, eles vão se adaptar e vão ficar naquelas condições, tá? Ou melhor, eles podem encontrar um local com um biótopo tão semelhante àqueles que eles saíram e se fixar lá em função dos recursos que tiverem, tá? Diante desse exemplo que eu dei para vocês sobre os fitoplânctons saírem das camadas mais fundas do rio ou do lago ou de onde seja o corpo d'água e subir para a parte superficial e subir, né? Porque subir para a parte superficial
subir. Eles estão em busca de recursos melhores, tá? Então a gente pode também entender quais são os motivos pelo qual os animais vão migrar, ou a massa de animais vão migrar. Pode ser por falta de comida, eles estão indo atrás de comida, ou então pelo ambiente estar muito frio e eles irem atrás de ambientes mais quentes para hibernar ou repousar, tá? Então a gente tem várias classificações de migração animal e diversos motivos em função da espécie pelo qual o animal pode migrar, entendeu? Encontrar motivos para migrar, tá? Então a gente chega agora o porquê os gafanhotos estão migrando, tá? Ou por que eles saíram de lá e estão vindo para cá. Primeiro, a ideia que a gente tem que ter é que eles se reproduziram muito, tá? Então eles se reproduziram bastante e agora estão em busca de recursos, que foi a primeira coisa que eu pensei. E depois eu fui pesquisar na Agência Brasil, que é uma página que eu fui ver, tinha pessoas da Embrapa dando base teórica para essa página e falaram que os gafanhotos estão migrando em busca de alimento, tá? Em busca de alimento para subsidiar a manutenção da população de gafanhotos, tá? E em outra página também do Estadão, uma universidade dos Estados Unidos, que eu vou deixar o link aqui para vocês, estavam dizendo que o fato da temperatura se elevar lá no Paraguai, em Assunção, né, onde dizem que surgiu a nuvem de gafanhotos, fez com que eles se reproduzissem muito, se reproduzissem bastante, se agregaram, que é um fenômeno espontâneo, já que eles estão se reproduzindo, eles vão se agregar para melhorar a reprodução, e isso fez com que eles se deslocassem em busca de alimento, tá? Já que diminuiu a demanda de alimento para eles, eles tiveram que buscar mais, e por isso que saíram pelo sul, pelo norte da Argentina, né, um pouco do nordeste. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês, porque eu não entendo muito da localização geográfica. E a Embrapa também disse que também o fato da temperatura ficar elevada estimulou a reprodução deles e também aumentou o metabolismo dos insetos, deixando eles mais famintos, o que fez com que os recursos de lá acabassem para eles e eles tivessem que migrar em busca de alimento. Então isso está coerente com a definição de migração e o motivo pelo qual os animais vão migrar. Falta de recursos, em busca de alimentos, e é justamente por esses motivos que eles estão migrando, tá? E depois eu fui pesquisar o porquê a temperatura elevada fez com que isso acontecesse, tá? Eu fui pesquisar e um site, uma página que se chama Extra, um engenheiro consultor da Associação de Controles de Vetores e Pragas, lá do Rio de Janeiro, essa foi uma matéria de 2013, mostrou que a temperatura elevada lá no Rio de Janeiro propiciou o desenvolvimento de insetos. Por quê? Quando você aumenta a temperatura do ambiente, isso faz com que, como falou o site da Embrapa lá, da Brasil Agência, vai acelerar o metabolismo dos animais e isso vai fazer com que eles cheguem na maturação sexual mais rápido, tá? Então as ninfas vão se maturar mais rápido, vão se reproduzir e isso vai aumentar a população, tá? Então, os fatores climáticos influenciaram isso. Então, poxa, se a temperatura elevou, e eu fui pesquisar, né, qual foi a meteorologia de Assunção nesse mês de junho agora, um pouquinho no começo. E eu fui pesquisar e realmente a temperatura tinha se elevado lá para dos 30, 32 graus, e essa temperatura foi ideal para o desenvolvimento deles, tá? E isso deve ter estimulado a saída deles de lá, né? A reprodução, aumentou o metabolismo deles, eles se maturaram mais rápido, né? As ninfas, e isso fez com que eles se agregassem, e se agregando para melhorar a reprodução, eles tiveram que se alimentar e por isso eles tiveram que migrar em busca de mais alimento. Beleza, então a meteorologia de Assunção influenciou com que eles saíssem de lá e se reproduzissem e se agregassem, tá? Então, um pouco sobre a espécie, o nome científico dessa espécie de gafanhoto é Extocerca cancellata, tá? Então, essa espécie de gafanhotos, ela apresenta uma polimorfia, tá? As ninfas solitárias são verdes
e as ninfas agregadas, como essa daqui, são um pouco amarronzadas. Se você observar nos vídeos, vocês vão ver que eles são meio amarronzados, um pouco de amarelo, um tom mais escuro do marrom, entendeu? Então, os adultos também vão ter uma polimorfia, tanto os agregados, tanto os solitários, tá? Eles são típicos do subtropical aqui na América do Sul, tá? E eles apresentam essa polimorfia, tá? Esse diferente tipo de aparência, vamos dizer, de fenótipo, quando eles estão agregados, quando eles estão solitários, tá? E como eu falei para vocês, a agregação é um mecanismo de melhorar a reprodução, tá? De facilitar a reprodução deles, tá? E uma pergunta que fica para o final do vídeo é se eles realmente vão vir para cá, tá? O site da Agência Brasil, uma pesquisadora da Embrapa, diz que condições climáticas aqui do sul do Brasil não favorecem eles virem para cá, porque os meteorologistas estão dizendo que vão ter frentes frias aqui no país, no sul do país, e isso pode fazer com que eles não venham para cá, porque eles querem temperaturas ideais para eles e quentes. Eles podem causar algumas doenças na gente? Não, eles não são vetores. O problema principal é na economia do nosso país, porque se eles virem para cá e se reproduzirem mais aqui, eles podem acabar com lavouras de soja e de milho e acabar com a produção agrícola da gente. E vocês sabem, né? Nosso Brasil é um país exportador de matéria-prima e desse tipo de produto dessas plantas. Então a gente pode ter um decréscimo da economia em função do desnorteio e da degradação da base da nossa economia, que é justamente a produção agrícola, tá? Então esse foi mais um vídeo, um beijo e até outro dia. Moleque, segura um pouquinho aí, no final do vídeo agora eu vou falar um pouco sobre outros vídeos, tá? Eu falei no vídeo passado sobre os terrários, terrários, não é terraço, tá? Sobre você colocar como se fosse pedritos, estruturas que permitam a drenagem da água, porque você encharcando o solinho lá do terrário, você pode sufocar a raiz da planta, tá? E propiciar o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas e causar podridão das raízes, tá certo? Quem me deu essa ideia foi o Vini, tá? Eu vou deixar uma imagem dele aqui, sei lá, foi o Vini que me deu essa ideia, tá bom? E de fazer o vídeo do terrário. E quem me lembrou sobre essa questão das bactérias anaeróbicas foi o César, um colega meu da universidade, tá bom? Então acho que era isso. Tudo certo. Até outra hora. E hoje, como